Fala meu amigo, minha amiga advogada. Neste vídeo nós falamos sobre criptomoedas de uma maneira um pouquinho diferente. Entrevistamos aqui a doutora Daiane Udry, que é uma grande referência neste assunto. Se o seu escritório de advocacia pudesse ser o primeiro a publicar decisões, projetos de lei ou jurisprudências, como fazem os grandes portais jurídicos como Migalhas, e até mesmo usar essas informações privilegiadas para oferecer para o seu time comercial, time de relacionamento, que impactam diretamente setores que você atua ou até clientes da sua carteira, isso seria relevante? Eu aposto que a sua resposta seria sim. Te convido a conhecer a primeira ferramenta de research jurídico que te possibilita saber quais são as causas e áreas em ascensão na advocacia e, obviamente, decisões, projetos de lei que estão impactando o mercado. Clique em Saiba Mais e conheça essa ferramenta gratuita. Provocar ainda para a gente passar, antes de passar para o próximo bloco, ele faz a pergunta. Eu queria ouvir de ti, assim, opinião bem pessoal, porque você está no meio, você está dentro, assim, a gente tenta sempre olhar aquela questão de timing, sabe quando parece que, perdi o timing, agora agora. Assim, sabe? O momento é o mais apropriado ou já começou há um ano, 2 anos atrás, já era o ideal e hoje você está colhendo frutos disso? Não, eu acho que na verdade a gente está passando por um momento de amadurecimento no mercado, Tá. porque a gente para pensar que há 2 anos a gente via os bancos tradicionais fechando contas de corretora, né? E toda aquela, né, atrelar, ainda a gente tem, infelizmente, a ideia por pessoas que utilizam de uma forma não tão adequada a tecnologia, ainda há uma pecha de lavagem de dinheiro, né? Mas Ela é tão elegante, ela é tão elegante para dizer assim, os vagabundos que você Tem uma turma, tem uma galerinha. não tão adequada. O pessoal do fundão ali, que tá com a ideia. aquela turma, Sim. né? E aí do fundão. E prejudicam a regulação, de fato, né? Atrasam o processo. Né? Acaba atrapalhando quem de fato quer fazer Fato. o mercado sadio, porque ele tem Fato. muitas coisas positivas. Então, eu acho que a gente está vivendo uma fase de amadurecimento. Então, a gente vê muitos projetos, a gente vê instituições tradicionais aderindo, Sim. seja a tecnologia, seja a próprio cripto, né? A gente vê aí Fato, para sim. mercados tradicionais ofertando os fundos com criptos, né? Quem ia Sim. dizer A isso? XP tá ofertando fundo com cripto já. Sim, mas É. Itaú, tal, ofertou, se eu não me engano. Eu vi a Giant, que é um fundo que está sendo distribuído na XP, é fundo 100% cripto. O que eu ia te perguntar é 2 perguntas em uma, assim. Você vê aplicabilidade prática da utilização de cripto no dia a dia, tipo no varejo, pagar em cripto as coisas, usar a cripto para compras no dia a dia? E quando que você acha que isso vai acontecer? Se você acha que isso é útil? Olha, eu acho que ainda a gente não vê essa adesão tanto porque a gente tem que ter, eu falo que tem um gap de culturalização, né? Primeiro, gap digital. A gente tem inclusão digital de fato das pessoas, é um primeiro ponto. Depois que a gente tem inclusão digital, as pessoas terem conhecimento dos criptos e nós temos a tecnologia que facilita essas trocas. A gente já está vendo movimentos nesse sentido muito positivos. Já vê cartões de créditos que já estão, né, aceitando ou já estão atrelados a cripto, né, Masterhead, né, bandeiras da Master, da Visa. Eu conheço alguns colegas que estão trabalhando em tecnologias que conseguem fazer por meio, enfim, de... Não sei exatamente, porque eles são muito inteligentes, eles, né, tentam falar, mas basicamente é o seguinte, você põe o que você quiser de cripto e eu consigo fazer a liquidação em real. É isso. Você quer pagar, você quer ganhar em real, você posto, não quer aceitar em cripto, não tem problema. Ele O converte cara paga em automaticamente. cripto, eu automaticamente converto e te pago em real. Sim. Então eu acho que a gente Isso tem... é legal. Então a gente Porque tem... daí o cara Dá, paga a nessa- cripto que ele tiver, entendeu? Tipo, porque assim, tudo que a gente tá falando nesse episódio aqui, eu falei pro Gui assim, cara, pagamento em Bitcoin é uma coisa muito aleatória, assim, porque o Bitcoin é altamente volátil. E pro cara que vem lá no meu restaurante lá pagar em Bitcoin, eu vou vender um sanduíche de R$20 em Bitcoin e daí amanhã quando eu for liquidar pode ser que esteja com R$15 lá. Daí eu tô quebrando minha empresa. Eu não quero virar trader por aceitar Bitcoin. Só que daí tem as stablecoins e tudo mais. E daí tem isso que você falou, que mesmo que o cara pague em Bitcoin, ele já vai receber em real automaticamente, né? Começa a ficar mais fácil, né? Então estamos num momento de efervescência disso tudo, na real, né? Até queria te perguntar, conectando com isso, quando eu estou preparando a pauta, eu gosto de olhar principalmente comentários das pessoas e assuntos, né, que estão relacionados àquilo que a gente está falando. Eu fui olhar de criptomoeda e eu vi uma reportagem do Mercado Livre. O Mercado Livre passou a aceitar agora, essa semana. Eu não sei se é porque eu fui fazer a pauta, me parecia que tudo essa semana passaram a aceitar. Eu falei, nossa, que coincidência. Mas eu vi o Mercado Livre, daí vi Real Digital, né, que você pode explicar pra gente. E aí quando eu vi no Mercado Livre, tinha um comentário muito interessante. Ele falou assim, a pessoa perguntou, né, o governo está sabendo disso? Tá regulado? Mas olha, ele foi meio irônico, né? E na hora, assim, por mais que eu tinha achado a pergunta dele meio boba, eu falei,
Faz sentido, né? Eu falei, pô, e aí? Te pergunto, como é que tá isso do ponto de vista regulatório? Voltando à regulação. O aceitar a Você criptomoeda. tentou fugir, mas não dá. Tá voltando. Não, na verdade, primeiro ponto, nós estamos na esfera de direito de liberdade, né? O que não é vedado na lei é permitido. Se eu quero, pela minha prestação do meu serviço... essa frase. É fato. Assim, nós estamos aqui hoje. Vamos supor, ou você é um empresário. Se você vai prestar um serviço para mim, se você quiser receber em real, em dólar, em galinha, em cripto, em, sei lá, em escultura, o problema é teu, não é? É mais ou menos essa ideia, gente. É o isso. escambo, pô. É um escambo, exatamente. É que a atividade, nesse caso, ele não está intermediando valores financeiros para utilizar cripto, daí tem toda uma mudança de implicações. Não, é simplesmente, eu vou ter uma ferramenta que eu aceito. Se você quiser me pagar em Bitcoin, eu aceito. Então, em vez de falar, em vez de pagar em real apenas, se você quiser pagar em cripto, eu também tô aceitando. Sim. Podia ter falado em carro, em imóvel, enfim, whatever. Sabe o que eu pensei de resposta? Quando eu vi, eu falei assim, olha... a contabilidade que se vire. Porque aí os contadores que lutem, pega, né? Exatamente. Não, e pega. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte, a gente tem visto várias iniciativas, né, tentando organizar esse mercado, certo? Mas quais você consegue compartilhar que são os entraves, assim, que a gente percebe que estão relacionados ao país? Assim, onde estão os principais entraves? Às vezes eu percebo que não é só o país, às vezes, sabe? Tipo, a gente vai aceitar a criptomoeda, como estamos fazendo agora, né? Mercado Livre aceitando e tal. Tem essa questão da tributação, né? De como ele vai recolher o imposto e o contador que vai complicar. Mas onde estão os principais entraves? Você disse para o desenvolvimento da tecnologia, né? Olha, assim, não sou eu que estou falando, tá? Colegas que estão aí no mercado falam que um dos maiores entraves é o regulatório. Por quê? Porque a gente não tem certeza, porque falta clareza. O ponto talvez, e é uma coisa, talvez não precisa mudar a legislação toda, não precisa ter uma lei, assim, não vai abarcar tudo, mas talvez você ter guidelines, orientações falando, olha, operações assim tem que ser mais assim, vocês que estão fazendo, vai para direcionar um pouco mais, você ter um pouco mais de clareza e certeza de que o que você está fazendo está dentro do que vai ser considerado lícito, ainda com todos os custos que isso possa incorrer, mas o empreendedor vai ter uma noção no sentido de que se eu quero empreender no Brasil, com esse tipo de atividade, eu tenho uma orientação que tenho que observar essas condicionantes legais. Sim. O custo disso eu vou conseguir dimensionar e saber, vale a pena ou não vale. Eu acho que um dos maiores entraves hoje no Brasil é isso, é a gente faltar uma orientação e um olhar mais global para isso tudo. Então a gente vê iniciativas aqui e acolá, mas a gente não vê uma linha mestra de orientação. Mas, eu te perguntei isso, meio provoquei pelo seguinte motivo, porque a gente percebe que em algumas áreas, tipo assim, fazendo uma analogia para algo simples, né, como o Uber, né? Não tinha nenhuma regulação, o Uber entrou e criou-se a regulação a partir do Uber. Você acha que a criptomoeda pode acontecer a mesma coisa, mas partiu do princípio de uma grande empresa, né, que influenciou aquele movimento, depois vieram outras empresas menores. Só que quando a gente vai para a criptomoeda ou para a blockchain, é muita iniciativa de várias iniciativas ao mesmo tempo, e algumas são prejudiciais. E aí me parece que vira aquele oba-oba, sabe? É tipo, meu Deus, está todo mundo fazendo cada um do seu jeito. E aí tem um paralelo do governo, né? E no mundo, né? Sim. Gente, ontem, sério, se você parar pra pensar, dá quase depressão. Porque você para pra pensar, nós estamos falando numa tecnologia que vem, que eu falo, a maior promessa da blockchain e dos criptos é você globalizar, de fato, a troca de valores. Porque se a gente parar pra pensar hoje a nossa realidade, a gente tá na internet, a gente tem trocas de informações. 24/7, 365. A gente troca informações o tempo todo. Mas a gente ainda não tinha uma tecnologia que nos permitia fazer troca. Não é nem só moeda, é troca de valor em todos os sentidos. Por exemplo, imóvel. Se eu tokenizo uma propriedade de um imóvel, eu posso... Você tá, vamos supor, na Suíça, estou no Brasil. Domingo, 11h45 da noite. Quero comprar teu imóvel. Tá aqui, eu tô te mandando dinheiro, uma CBDC, que é a moeda oficial. Você me manda o teu token representativo da tua propriedade, acabou. Óbvio que, fim, do ponto de vista tecnológico, acabou. Aí o ponto de vista é legal. Isso tem valor jurídico? Como vai... Então são esses... Como é que vai averbar isso depois? Exatamente. Então, no fundo, a gente... E eu acho que é esse o ponto. A gente tem que, se a gente olhar o todo no primeiro momento, é enlouquecedor. Sim. Eu acho que a gente tem que fazer aquele approach, digamos assim, do risk management mesmo. No sentido de, quais são as principais operações que a gente está lidando hoje, quais são os principais riscos do ponto de vista de sociais que o uso não legal dessa tecnologia pode estar prometendo.
lavagem de dinheiro, você captar, né, poupança dos investidores por assimetria informacional. Então, você lidar com esses principais riscos, ter debates talvez mundiais mesmo, de diretrizes, de standards, no sentido, vamos trabalhar dessa forma. O que o próprio mercado consegue, ele mesmo se autorregular, deixa para ele mesmo, né, uma questão mesmo de autorregular, e orientações mais do ponto de vista de direito público, como eu vou declarar, como eu vou pagar o tributo e tal. Então, eu acho que são estratégias diferentes para problemas diferentes mesmo, né? Eu tenho até uma pergunta polêmica para te fazer, assim, que a polêmica é o seguinte... Até agora tá tranquilo. Não, porque quando a gente fala assim, eu não sou tão familiarizado, eu sou mais moda antiga, assim, sabe? Eu demoro, né? A gente fala, velho, na linha né? da O cara startup velho. eu sou a maioria inicial, eu compro depois que o negócio está muito seguro, assim, sabe? Agora acho que vale a pena eu comprar aqui um pouquinho de criptomoeda. Mas enfim, e aí quando mas eu gosto, né, da tecnologia e tal, enfim, acho que não tem outro caminho a não ser adotar, né, e já adotamos. Agora quando eu olho a criptomoeda eu falo assim, pô, o princípio é desregulação, né, a essência é desregular, ok. Mas daí quando eu olho para tudo isso que a gente está falando, eu falo assim, ok, mas nós estamos pegando um negócio que a sua essência era desregular, estamos regulando agora. Então cada país começa a fazer o seu regulamento. Vai perder a essência. Em parte sim. Porque daqui a pouco você começa a falar, não, agora você tem que transferir em real e tal. Mas é que a estrutura da blockchain depende de regulação qualquer, né? Porque ela é descentralizada. Sim. Então a regulação, o cara pode falar o que ele quiser na lei, mas a blockchain não aceita, ela é descentralizada. Né? Bom, olha, eu acho que são várias narrativas, que eu gosto dessa palavra, né? A narrativa da blockchain do Bitcoin, que é a primeira blockchain, a narrativa é essa, é realmente abaixo as estruturas, né, organizacionais, tradicionais, a gente é livre, vamos transacionar, exatamente. Só que isso eu tô falando da blockchain do Bitcoin, nós temos inúmeras outras arquiteturas de blockchain que não são centralizadas de todo, etc. Mas assim, estão entrando na linha da blockchain do Bitcoin. Só que nós temos um segundo elemento, são pessoas que vão usar. E aí eu pergunto, qual é a probabilidade, a porcentagem das pessoas no mundo, no globo, que se sentem confortáveis e estar desconforme o quadradinho? Pois é, esse é o ponto. Pouquíssimos. o problema é quando Daria para separar na metade, assim, metade conservador, né, e metade bem, não, tranquilo, com vontade. Não, mais, assim, Você acha mais conservadorismo do que... Sim, do ponto de vista neurológico, eu adoro ler, curiosa, né? Então, esses livros que a gente lê sobre psique, sobre o funcionamento cerebral humano, o ser humano ele não gosta de trabalhar com insegurança. Não é do nosso normal a gente estar no caos. Por isso que a gente tem ordem jurídica, por isso que a gente sabe que quais são onde eu posso caminhar. Né? Então, eu acho que a gente passa por um debate prévio de confiança. Boa. Entendeu? No sentido de que eu observo a regulamentação, por quê? Porque eu acredito, eu confio no Estado, eu sei que ele está dentro dessas normas, se eu seguir e alguém descumprir, vai ser punido, eu vou ter o meu direito. Então, a gente tem uma ideia de segurança, ainda que talvez na prática não seja tudo aquilo, mas a falsa segurança. Exato. Então, a gente tem esse ponto que eu acho que a gente não pode deixar de É que eu acho louco, assim, porque na prática a regulação ela é meio frágil, assim, a maior parte delas, porque a China lá, puta, é proibido ter criptomoeda na China. A lei é essa. Ok, mas eu posso ter criptomoeda da mesma facilidade numa corretora chinesa como uma corretora em qualquer lugar do mundo. Então, na verdade, o que está regulando é só a pessoa que não quer estar insegura. Mas a realidade é que você pode fazer igual, proibido ou liberado. É tipo Forex. No Brasil é proibido Forex. Mas é super amplamente divulgado e vendido como se fosse pão na padaria. Por quê? Porque você só faz uma conta numa corretora lá em Vanuatu, lá nas Ilhas Virgens, e opera aqui. Porque você não precisa estar com a corretora no Brasil, né? A criptomoeda não está dentro do Brasil. Aliás, a criptomoeda não está em lugar nenhum. Pois é. Como é que a regulação vai atingir isso? É só não existe. A psique ali mesmo. Não existe. Bitcoin não existe, né? Fato. E deixa eu te perguntar uma coisa, assim, o que a gente pode esperar do cliente, né, do usuário, assim, né? Como é que está esse movimento? Se a gente já está no momento exponencial, porque as empresas estão criando essas iniciativas, né? Eu aceito Bitcoin, mas como é que está o usuário pelo outro lado, o movimento do usuário de pagar, de comprar? Como é que estão os volumes disso? Olha, assim, a última vez que eu tenho dados, até quem tem curiosidade, porque todas as operações em exchanges brasileiras são informadas à Receita Federal. Tá? A IN 1888, a Instrução Normativa da Receita, determina que todas as exchanges brasileiras, todas as operações que elas intermediam, digamos assim, né, elas têm que informar a Receita das operações. E as pessoas físicas informam, pessoas físicas ou jurídicas, se elas realizarem P2P ou
em exchanges estrangeiras, mas aí é um dever Da pessoa física. da né? pessoa física fazer isso, deveria fazer, né? E aí você olhar esse relatório, você vê que há uma tendência sempre de aumento, tá? E aí você vê muito logo. Quando começa a cair muito o volume, você vê que há uma diminuição digamos, negação. exatamente. Aí quando começa a aumentar o valor né, que teve alguns meses que estouraram Bitcoin e tal, você começa a ver um aumento da aquisição lá nos relatórios da famoso Receita efeito Federal. manada, assim. Exatamente. Então, assim, mas eu acho que do ponto de vista assim, macro, a tendência é realmente cada vez mais as pessoas estarem aderindo a esse mercado. A gente ainda vive oscilações muito fortes, né? Sim. Muitos picos, assim, né? Muito extremos, né? Mas se a gente parar pra pensar 1 ano e meio, 2, gente, não era tão, Não era tão tão divulgado, falado. não era É, tão fato. divulgado. As Sim. pessoas eram uma questão meio, nossa, Aham. pra criminoso. Hoje as pessoas já têm curiosidade, já tá mais na boca do povo, digamos assim. Então, naturalmente, a gente começa a ver uma tendência de incremento, sim. Sabe o triste. que é muito doido? Quando eu vejo assim, ó, um medidor que acho que cada um pode fazer, né? Um termômetro, assim, né? Quando você vê que na sua própria família, dentro da sua própria família, uma família pequena, 4, 5 pessoas, já tem 1 ou 2 ali que estão no negócio, que estão participando. Você fala, cara, o negócio realmente tem uma Já proporção virou legal. mainstream, já. Sabe? virou- Tipo, você já começa a sentir. As pessoas já estão meio que falando um pouco mais, né? O único dado que eu ia comentar que é triste quando eu vi foi que, assim, 80, quase 90% são homens ainda. É mesmo? Caraca. Mulherada! Vai ter mudança. Mas sabe o que é doido? nessa. Porque se for pega esse que você falou, a pessoa comum, assim, né, que não tá não trabalha, nem estuda isso no dia a dia. Mas o que ela tá investindo na cripto normalmente? Ela tá investindo na volatilidade do ativo. Aham. Ou numa corretora lá que promete trabalhar, tradar ali, né? Ou ela compra Bitcoin direto, ou Ethereum direto, e ela tá acreditando que aquilo ali vai ter... Porque tem a hype, né? Tá todo mundo falando e tudo mais. Mas isso é a menor das utilidades da criptomoeda. Aham. Entendeu? É isso que eu tô Certo. falando. É mainstream? Falar de Bitcoin é normal. Mas a utilização ainda tipo assim, é a menor das utilidades da Bitcoin, do criptomoeda, do blockchain, é o que é feito hoje. Que é ganhar dinheiro na compra e venda dela. Não, Entendeu? quando eu começo, quando eu tenho a oportunidade de dar as aulas que eu dou, né, enfim, eu falo, gente, é só a pontinha, isso aí é só pra chamar atenção. Se a gente parar pra pensar, a mudança é muito mais profunda. Nós estamos falando uma mudança de modelo Sei. de trocas de valores, porque eu tô falando de tudo. A gente começou com troca de valor monetário, Bitcoin é troca de valor de moeda. Mas estamos falando hoje, por exemplo, de tokenização, trocas de valores de imobiliários, entre outros valores, NFTs. Também. É troca de valor. Então, eu falo que no fundo o que tá vindo é muito maior. A gente não falou de NFT aqui ainda no podcast, eu acho, né? Nenhuma vez, né? Não lembro de ter falado. Você consegue explicar, tipo, rapidamente pra quem nunca ouviu falar, porque existe ainda, ou ouviu falar, mas não sabe o que é uma NFT? Bom, se você gostou deste corte, tenho certeza que você vai gostar do episódio completo, em que a gente passa um pouco mais de 1 hora falando sobre criptomoedas, tokenização, NFT, tributação, regulação de vários negócios disruptivos, novos modelos de negócio. Então vou deixar o link para você conhecer na íntegra, assistir na íntegra aqui a entrevista que nós fizemos da doutora Daiane Udry, que eu tenho certeza que você vai gostar. E antes de você ir embora, vou te recomendar outros 2 vídeos também que bombam por aqui. Um a gente fala sobre Instagram para advogados e outro é sobre como captar clientes na advocacia. Já sabe, deixa o seu comentário, se inscreve no canal para você sempre ser notificado, ativa o sininho quando a gente trouxer conteúdos relevantes como este. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.